Olá galera da telinha, bem-vindo a mais um vídeo do canal Simplificando o Reino. Há um consenso comum em toda a humanidade que algo aconteceu de errado. E vemos isso quando Adão e Eva, eles pecam lá no paraíso. Mas eles perdem agora, depois do pecado, eles perdem contato com Deus. E a trajetória agora que Deus traça para o homem é justamente recuperar o homem dessa perca. E quando a gente vai para o Novo Testamento, nós vemos algo muito interessante, que é Jesus sendo batizado. Olha, Jesus sendo batizado. Por que Jesus estava sendo batizado? Alguns dizem até que foi para dar exemplo. Mas a gente só vai entender essa história se voltarmos um pouquinho mais lá no Velho Testamento, onde ainda havia os sacrifícios de animais. A palavra de Deus nos fala que todo homem ele errou por causa do pecado de Adão, e nós temos descendentes de Adão, nós também estávamos no mesmo pecado. E quando o homem errava, lá no Velho Testamento ainda, o que acontecia? Deus colocou para que cada homem pegasse o seu animalzinho, o cordeiro, e levasse até o sacerdote. O sacerdote é aquele que apresentava diante de Deus as súplicas e os pecados do ser humano para que eles possam ser cobertos. Por que eu digo coberto? Porque eles ainda não eram perdoados. E você diz, o que é coberto? É como se fosse aquele famoso jogar para debaixo do tapete. Por quê? Porque nenhum sangue de animal aqui na terra poderia perdoar o homem daquilo que tinha feito. O homem tinha uma dívida e essa dívida chamava pecado. E essa dívida era uma dívida de morte. Então todas as vezes que o homem errava, todas as vezes que a família errava, havia este animal que era levado até o tabernáculo para o sacerdote. Aquele sacrifício acontecia justamente para que Deus não matasse ou que aquele pecado não levasse o homem à morte. Então, todas as vezes, todos os dias, todos os anos, isso decorrentemente havia acontecido. Quando o pecador ele chegava diante do sacerdote e levava este animal, o sacerdote colocava a mão sobre o animal e também transferia todo o pecado do pecador para o animal. Algo interessante. O animal ele tinha que ser um animal puro, um animal sem mancha. O animal ele não tinha pecado. Quem tinha pecado era o pecador. Quem tinha que morrer era o pecador. E outrora, este pecador éramos nós. Nós que deveríamos pagar o preço do pecado, que era a morte, ou seja, nós deveríamos morrer. Mas para que nós não morrêssemos, aquele sacerdote transferia todo o pecado do pecador para o cordeiro. Então, após transferir, agora o pecador ele estava isento do pecado e agora o cordeiro estava com o pecado. E quando aquele cordeiro já estava cheio de pecado, ele era morto, ele era imolado. E aí se cumpria ali o sacrifício para que aquilo subisse como cheiro suave às narinas do Senhor. Ou seja, para que Deus fizesse vista grossa diante do pecado do homem, para que a ira de Deus não consumisse o homem. Mas todo esse sacrifício ainda continuava, de uma certa maneira, em vão. Por quê? O pecado só era coberto, ele não era tirado do ser humano. Portanto, após a morte do ser humano, ele continuaria em condenação. Foi aí que o Senhor disse que viria, através do profeta, ele disse que viria um que seria o cordeiro perfeito para ser imolado, e este teria que ser semelhante ao homem. Quando nós olhamos isso, a gente vai para João, capítulo 1, verso 30. O que diz em João, capítulo 1, verso 30 e também o 29? É que João Batista estava pregando e ele diz, eis aí, apontando para Jesus, ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. Agora não é só coberto, ele tira o pecado do mundo. E quando João fala isso, ele estava justamente realizando batismos. E o batismo é uma forma de arrependimento. É quando uma pessoa chega a uma estatura de entendimento que ele um dia errou, através do ser humano, ele um dia errou e ele precisa estar arrependido. Então, quando isso acontece, o salário do pecado ele tem que ser a morte. Quando Cristo ele é batizado por João Batista, que até então nem queria o batizar porque não se achava digno para isso, mas Jesus falou, é necessário que cumpra isso para que se cumpra a justiça. Quando Jesus ele desce, batizado por João, ele desce as águas, era simbolizado a morte, porque o batismo é imersão, é o sepultamento. Quando Jesus Cristo desce, ele estava morrendo. Mas o que aconteceu antes de Jesus Cristo ser batizado? João Batista, simbolizando o sacerdote lá do Velho Testamento,
E agora, Jesus Cristo, o Cordeiro, que não tinha pecado, não tinha manchas, o pecador, toda a humanidade, e Jesus como Cordeiro, João Batista transfere todo o pecado da humanidade para Jesus. Então Jesus agora estava cheio do pecado, assim como aquele cordeiro lá do Velho Testamento. Então era necessário que este cordeiro fosse morto. Então Jesus, simbolizando o cordeiro, ele é imolado ali, questão do batismo, ele é morto ali no batismo, pré-figuração do que iria acontecer na cruz. Ele é morto ali e depois, quando ele sobe, quando João Batista traz Jesus Cristo de novo para cima das águas, ele ressuscita. Então, quando isso acontece lá na cruz do Calvário, foi exatamente a conclusão disso tudo. O Cordeiro, ele é morto. E com o Cordeiro morto, agora todos nós estávamos livres do pecado. Então era necessário, Jesus não batizou para dar um exemplo, era necessário que Cristo se batizasse, porque sobre ele, sobre este Cordeiro, estava todo o pecado da humanidade. E isso abre um leque muito gostoso de entender, é que, na verdade, hoje nós podemos alcançar a vida eterna através do sacrifício de Cristo. Para isso, nós precisamos de entender uma palavra que está lá no livro de Romanos, no capítulo 10, a partir do verso 8. E ali para o verso 9 e 10 vai falar que aquele que crer neste sacrifício, aquele que crê que o Senhor foi enviado como aquele cordeiro para tirar o pecado do mundo, este será salvo. Se você não fez essa confissão ainda, eu te convido a fazer. Confesse ele como o Salvador, como aquele que veio de Deus, como aquele que tira o pecado do mundo, e tu também serás salvo. Então agora chegou a sua vez, galerinha. Não esqueça de se inscrever no canal e também de dar o seu joinha e clicar no sininho para receber suas notificações. Espero que você tenha gostado do trabalho e que isso edifique cada dia mais a sua vida. Que Deus te abençoe.